Depois de praticamente não existir na temporada passada por conta dos efeitos econômicos da pandemia, a janela de transferência de janeiro desse ano deu a mostra que o mercado da bola já começou a recuperar o fôlego. De acordo com um site especializado na cobertura de transações do mundo do futebol, o primeiro mês de 2022 registrou 1,1 bilhões de euros. O valor equivale a mais que o dobro do ano de 2020. O Brasil teve um papel importante nessa edição do mercado da bola e foi o único país a emplacar 2 jogadores no ranking dos 10 maiores transferências do planeta nesse início de 2022. E ocupando a primeira posição, temos o sérvio Dusan Vlahovic. O nome de Dusan pode até soar exótico, mas o atacante sérvio de 22 anos é tratado como um dos jogadores mais promissores do futebol europeu. O jogador mais caro da janela de transferência de janeiro, ele chega à Juventus com moral. Já foi chamado de novo Ibrahimovic e chegou a fazer 7 gols em 35 minutos. Vlahovic é monitorado pelos gigantes europeus desde meados de 2016, quando subiu ao profissional do Partizan Belgrado e se tornou o atleta mais jovem da história do clube a disputar um jogo do campeonato sérvio, 16 anos e 24 dias. A finalização precisa e principalmente a altura, 1,90 m, lhe renderam o apelido de novo Zlatan Ibrahimovic. E o centroavante já chama a atenção dos times como Barcelona e PSG. Foram 20 gols em 24 jogos, média de 1 gol a cada 101 minutos em campo. E ele deixa a Fiorentina como artilheiro do italiano. Por todo esse poder de fogo, a Juventus pagou nada mais, nada menos do que 81,6 milhões de euros, o que equivale a 484 milhões de reais. O valor faz o atacante o mais caro dessa janela de transferência e também um dos 20 mais caros da história dos valores não corrigidos. Na apresentação oficial, vestiu a 7, que foi de Cristiano Ronaldo até 6 meses atrás, mas não deu muita bola para o peso da camisa. O atacante chega para ser o destaque da Juventus nessa temporada e espera fazer muitos gols. Em segundo colocado se encontra Ferran Torres. Anunciado como reforço do Barcelona na semana passada, o atacante Ferran Torres foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no Camp Nou. Ex-jogador do Manchester City, o espanhol de 21 anos assinou o contrato com a equipe catalã por 5 anos e meio, até julho de 2027. Ferran Torres foi contratado por 55 milhões de euros, cerca de 356 milhões de reais. A negociação, no entanto, pode fazer o Manchester City receber ainda mais 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais em bônus, desde que as metas pré-estabelecidas sejam cumpridas. O jogador da seleção da Espanha defendia o clube inglês desde o início da temporada passada. Contratado a pedido do técnico Pep Guardiola, ele não ganhou espaço na equipe e acabou tendo uma passagem frustrada pela equipe inglesa, que embolsou quase o dobro do que havia pago ao Valência pelo atleta. Convocado pela seleção espanhola desde a categoria de base, Torres é considerado uma das grandes apostas do ataque espanhol desde os seus últimos anos no time inferior do Valência, onde foi formado. Pelo City, foram 16 gols em 43 jogos por diferentes competições. O terceiro colocado é o Luiz Dias. O colombiano foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Liverpool. O jogador, que já é o principal nome da Colômbia, foi um dos grandes destaques da última Copa América. Além de se mostrar extremamente regular no Porto, Luiz Dias despontou pelo clube português na última temporada. Por lá foram 11 gols e 6 assistências em 47 jogos. E, na metade da atual temporada e fim de passagem pelo Porto, o atacante estava ainda melhor. Até então são 16 gols e 5 assistências em 28 partidas pelo clube português. Assim, depois de muitos rumores, Luiz Dias, que também era alvo de outros gigantes europeus, foi oficializado pelo Liverpool, que, segundo a imprensa inglesa, desembolsou 49 milhões de libras por sua contratação, cerca de 352 milhões de reais. Luiz poderia ter assinado com o Flamengo em 2019. Um fato que poucos lembram é que o atacante poderia ter jogado no Flamengo há não muito tempo atrás, isso porque Dias era um dos nomes na mira do clube carioca que buscava um jogador de lado. Na ocasião, Luiz ainda atuava no futebol colombiano, com a camisa do Junior Barranquilla. O Flamengo, por sua vez, acabou fechando com o Bruno Henrique, que também deu ótimos resultados ao clube carioca. A quarta colocação fica Bruno Guimarães. O Newcastle oficializou a contratação do volante brasileiro Bruno Guimarães, ex-Atlético Paranaense e Lyon, da França. Para fechar com o jogador, os ingleses desembolsaram nada menos do que 52 milhões de euros. Aos 24 anos, Bruno Guimarães estava no Lyon há 2 temporadas. Ao todo foram 71 jogos pelo clube francês, marcando 8 gols e dando 10 assistências. Consolidado como titular absoluto,
O jogador campeão olímpico no ano passado passou também a ter boas oportunidades no time principal do técnico Tite e chega para ser uma das contratações para ajudar o novo time a se reerguer com a nova direção. Outra grande contratação foi do brasileiro Yuri Alberto. O Internacional oficializou a venda do atacante ao Zenit da Rússia. A negociação foi finalizada em 25 milhões de euros, cerca de 149 milhões de reais. O Zenit e o Internacional haviam acertado a negociação por Yuri em 20 milhões de euros. No entanto, mesmo após tudo acertado, os russos ofereceram mais 5 milhões para ter o atacante imediatamente. Uma outra grande contratação foi do Tottenham, confirmando a chegada de Rodrigo Bittencourt. De acordo com informações, a negociação envolveu a compra dos direitos econômicos do atleta, conforme dados do site Transfermarkt. O clube inglês investiu 19 milhões de euros, cerca de 112 milhões de reais. Aos 24 anos, Rodrigo é um jogador com carreira consolidada no futebol europeu. Revelado pelo Boca, ele ficou na equipe argentina até julho de 2017. Após se destacar na Argentina, ele foi comprado pela Juventus, que investiu mais 21 milhões de euros. Já pela seleção uruguaia, o meia é chamado com frequência desde 2017, participando da Copa do Mundo de 2018 e das edições de 2019 e 2021 da Copa América. Pelo Boca Juniors, conquistou a Copa Argentina de 2014, o Campeonato Argentino de 2015 e 2016, pela Juventus, o Campeonato Italiano e a Copa Itália dos anos 2017, 18, 19 e 20, pela seleção uruguaia, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2017. Outra grande contratação é o atacante Aubameyang, do Arsenal, que tinha vínculo com o clube até 2023, mas rompeu com um acordo comum. Segundo divulgado pelo time inglês, Alba passou por exames médicos no Barcelona e deve assinar por 1 ano e meio. As negociações duraram algumas horas dessa última segunda-feira, no último dia da janela de transferência de inverno. Segundo vínculos da Inglaterra e da Espanha, o atacante abriu mão do que teria para receber no restante do contrato do Arsenal e aceitou receber um salário bem inferior no Barcelona. Alba deixa o Arsenal depois de 4 anos e meio, com 92 gols em 163 jogos oficiais pelo clube. Na equipe londrina, ele conquistou uma Supercopa e uma Copa da Inglaterra. Em seu comunicado, o clube agradece ao jogador pela contribuição e deseja sorte ao próximo capítulo. Para fechar a lista, temos o espanhol Adama Traoré. Formado nas categorias de base do clube, com 26 anos completados recentemente, ele pertenceu ao time inglês e chegou com um contrato de empréstimo até o fim da temporada atual. Traoré fez apenas 2 jogos pelo time principal do Barcelona em 2014. Marcou um gol na Copa do Rei quando foi vendido ao Aston Villa por 10 milhões de euros e foi comprado novamente pelo Barcelona. Em 2021 e 2022, Adama Traoré fez 23 jogos e apenas um gol pelo seu antigo clube. No Barcelona, faz companhia a Ansu Fati e Luka de Jong para compor o ataque de chave. E aí, o que acharam das contratações? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima.